Bom, vamos lá, né? Continuando a série sobre o livro O Mínimo para Não Ser um Idiota, do professor Olavo de Carvalho. Hoje a gente vai falar sobre a vocação. O professor começa falando o seguinte: se você escreve, pinta, faz sermões na igreja, toca música, ou monta cavalo, ou tira fotos, ou faz qualquer outra coisa que pareça interessante, já deve ter ouvido 1000 vezes a pergunta: você faz isso por dinheiro ou por prazer? O que está omitido na pergunta acima é a possibilidade de que alguém se dedique de todo o coração a alguma coisa sem ser por dinheiro ou por prazer. Ou pior ainda, que continue se dedicando a ela como se fosse a coisa mais importante do mundo, mesmo quando só dá prejuízo e dor de cabeça. O que está omitido nessa pergunta e no modo brasileiro de ver as coisas é aquilo que se chama vocação. Vocação vem do verbo latino voco, vocare, que quer dizer chamar. Quem faz algo por vocação sente que é chamado a isso pela voz de uma entidade superior. Seja Deus, seja a humanidade, a história, ou como diria Viktor Frankl, o sentido da vida. No Brasil, para agravar as coisas, a população foi constituída sobretudo de três espécies de pessoas. Os portugueses que vinham para cá na esperança de enriquecer e não conseguiram voltar, negros apanhados à força e índios que não tinham nada a ver com a história e de repente se viam mal integrados numa sociedade que não compreendiam. No Brasil, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro isso está sendo colocado. A realização superior do homem na vocação é então substituída pela mera busca do emprego, visto apenas como meio de subsistência e sem qualquer importância própria no que diz respeito ao conteúdo. A adaptação conformista a um emprego medíocre e sem futuro é considerado o máximo do realismo, a perfeição da maturidade humana. Tudo o mais é depreciado, e por isso mesmo hipervalorizado e ansiosamente desejado, como diversão. Assim, entre o trabalho forçado de diversão obsessiva, da qual o carnaval é a amostra mais significativa da nossa cultura, né? Acumula-se na alma do brasileiro a inveja e uma surda revolta contra todos os que levam uma vida grande, brilhante e significativa, sobre os quais mesmo quando pobres, paira a suspeita de serem usurpadores e ladrões, pelo menos ladrões da sorte, né? Daí a famosa observação de Tom Jobim: no Brasil o sucesso é um insulto pessoal. Sim, nesse meio não se compreende outra lealdade senão o companheirismo dos fracassados, em torno de uma mesa de bar, despejando cerveja na goela e maledicência no mundo. Este é um país de gente que está no caminho errado, fazendo o que não quer, buscando alívio em entretenimentos pueris e desprezíveis, quando não francamente deprimentes. Nossa ciência social atada com um cabresto marxista e cega às realidades psicológicas mais óbvias da nossa vida diária, jamais se deu conta da imensa tragédia vocacional brasileira, que condena milhões de pessoas a viver presas como animaizinhos entre dor inevitável e prazer impossível. E não tem como a gente falar sobre vocação e não citar o Viktor F. Frankl, né? E aqui o Olavo ele fala, ele tem uma parte bem significativa desse tópico da vocação, falando sobre o Viktor F. Frankl, que eu vou falar agora, né? O Olavo começa assim: Viktor Frankl, nascido em Viena em 26 de março de 1905, foi grande nas três dimensões em que se pode medir um homem por outro homem: a inteligência, a coragem e o amor ao próximo. Mas foi maior ainda naquela dimensão que só Deus pode medir, na fidelidade ao sentido da existência, a missão do ser humano sobre a Terra. Homem de ciência, neurologista e psiquiatra, não foi o estudo que lhe revelou esse sentido. Foi a terrível experiência no campo de concentração. Milhões passaram por essa experiência, mas Frankl não emergiu dela carregado de rancor e amargura. Saiu do inferno, que foi um campo de concentração, levando consigo a mais bela mensagem de esperança que a ciência da alma deu aos homens desse século. O que possibilitou esse milagre singular foi a confluência oportuna de uma decisão pessoal e dos fatos em torno. A decisão pessoal, Frankl entrou no campo de concentração firmemente determinado a conservar a integridade de sua alma.
a não deixar que seu espírito fosse abatido pelos carrascos do seu corpo. Os fatos em torno. Frank observou que, de todos os prisioneiros, os que melhor conservavam o autodomínio e a sanidade eram aqueles que tinham um forte senso de dever, de missão e de obrigação. A obrigação podia ser para com uma fé religiosa. Um prisioneiro crente, com os olhos voltados para o julgamento divino, passava por cima das misérias do momento. Podia ser para uma causa política, social, cultural. As humilhações e tormentos tornavam-se etapas do caminho da vitória. Podia ser, sobretudo, para com o ser humano individual, objeto de amor e cuidados. Os que tinham parentes fora do campo de concentração eram mantidos vivos pela esperança do reencontro. Qualquer que fosse a missão a ser cumprida, transfigurava a situação, infundindo um sentido de nonsense do presente. Esse senso de dever era a manifestação concreta do amor, o amor pelo qual um homem se liberta da sua prisão externa e interna, indo em direção àquilo que o torna maior que ele mesmo. O sentido da vida, conclui Frankl, era o segredo da força de alguns homens, enquanto outros, privados de uma razão para suportar o sofrimento exterior, eram acossados desde dentro por um tirano ainda mais pérfido que Hitler. O sentido de viver, uma futilidade absurda. Frankl tinha 3 razões para viver: sua fé, sua vocação e a esperança de reencontrar a esposa. Ali onde tantos perderam tudo, Frankl reconquistou não somente a vida, mas algo maior que a vida. Após a libertação, reencontrou também a esposa e a profissão, como diretor do Hospital Policlínico de Viena. Bom, tem muita coisa ainda para falar sobre vocação nesse tópico aqui do livro do professor Olavo, mas eu acho que eu vou encerrar por aqui por hoje. O vídeo já tá ficando bem longo. E para quem se interessou, comprem um livro, O Mínimo, do professor Olavo. É uma leitura assim extraordinária, despertadora, assim. Foi esse livro que me despertou para a vida intelectual, para a vida de estudos. Eu recomendo muito. Tanto é que esse é um dos motivos de eu fazer essa série sobre esse livro. E não só sobre esse, mas como os outros livros que eu planejo fazer uma série, que é para recomendar a leitura. Então, forte abraço, agradeço o tempo de vocês e até a próxima.